Salve a todas e a todos, feliz 2022 a cada um de vocês que estão aqui nos ouvindo. Foram muitos webinars, lives, vídeos, né? Esses 2 anos praticamente de convivência com a pandemia, mas agora já chegamos no período letivo de 2022, já pensando de como fazer as retomadas de aulas e tudo mais. Então, o primeiro ponto que é bastante importante e que tem gerado uma certa insegurança ou certa dúvida por parte das instituições, qual o regramento legal, qual o regramento jurídico previsto para a retomada das aulas de 2022. É importante lembrar que até a decretação, né, de estado de pandemia, com decreto de calamidade pública, etc., nós tínhamos as definições claras em relação ao que é o ensino presencial, à distância, e o presencial com disciplinas à distância no limite de até 40%. Entretanto, pela pandemia, as regras tiveram que ser alteradas a fim de flexibilizar e permitir outras condições para que as aulas não fossem totalmente suspensas, paralisadas, e os alunos não tivessem solução de continuidade, de conclusão de curso, principalmente na área de saúde. O que seria isso, né? Os alunos não concluírem o curso na área de saúde diante de tal necessidade de alunos graduados, alunos já precisando ingressar no mercado de trabalho a fim de enfrentar a pandemia. Posto isto, este ano iniciou já com um novo vírus, né? E aí começaram os questionamentos: o que podemos fazer ou não? A pandemia ainda prevalece. E a medida provisória 934, que foi convertida depois na Lei 14.040 e que sofreu uma alteração pela Lei 14.218, todo o regramento dela estava voltado para o estado de calamidade pública prevista no decreto número 6 do governo federal. E o decreto se expirou em dia 31 de dezembro. A fim de ampliar os efeitos da Lei 14.040, a Lei 14.218, ela foi publicada dizendo que os seus efeitos também poderiam ser estendidos até 31 de dezembro de 2021. Entretanto, cabe aqui ressaltar que essa lei sempre tratou, primeiro, das diretrizes em relação à oferta dos cursos no período de pandemia e também regras relativamente a abreviar a colação de grau e também relativamente à diminuição do período letivo para os cursos ditos na área de saúde ali definidos na própria lei. Ocorre que desde o problema surgido com a pandemia, o Ministério da Educação tem editado normas, a portaria 343, a 345, a 544, depois a 1030, depois a 1038. Em nenhum momento essas portarias trataram e relacionaram a oferta do ensino remoto ao decreto de calamidade pública ou à Lei 14.040. Nunca foi colocado na realidade que a referência da norma era relativamente às questões que envolviam a pandemia e questões sanitárias de restrições de aulas. É isso. Então, como são assuntos diferentes, o próprio SEMESP entendeu desde a origem de que a portaria não estaria revogada, ela permaneceria vigente. Mas sempre há uma certa dúvida por parte do setor, uma certa preocupação, uma certa insegurança jurídica, e hoje foi realizada uma reunião com o secretário executivo do MEC,
E o consultor jurídico do MEC, Dr. Saulo, acabou se pronunciando e deu a interpretação no sentido de que a portaria 1030, 1038 está na sua plena vigência. O MEC defende a tese no sentido de quanto possível o ensino presencial retorne, mas também não desconsidera a possibilidade de ensino remoto, baseado nos critérios da portaria 1030 e 1038, considerando que estamos ainda no estado de pandemia e, portanto, a portaria não foi revogada. Então, a primeira notícia é o seguinte: as instituições poderão utilizar a portaria 1038, que não disciplina apenas o ensino remoto, mas também a possibilidade de suspensão de aulas ou de curso. Em ambos os casos, a instituição, antes da sua aplicabilidade, deve comunicar ao MEC que irá ofertar o curso utilizando o ensino remoto. Então, essa é a primeira, o dado importante, uma questão de formalização perante o MEC. Como o semestre já orientou, creio que isso as instituições tenham feito, no sentido de que os contratos já terem previsões das diversas formas a serem realizadas no período letivo de 2022, considerando as condições sanitárias e de pandemia assim estipuladas. Independentemente disso, é importante que se tenha absoluta clareza em relação à informação aos alunos como vai ser. As disciplinas de natureza prática e principalmente na área de saúde, obviamente não tem como condições de serem feitas de forma remota, então todas essas condições precisam ser colocadas. Outro ponto importante também é que os protocolos permanecem vigentes. Todos os protocolos de biossegurança, tudo aquilo que se falou muito, né, as denominadas regras de ouro, a máscara continua sendo necessária, o distanciamento, a medição de temperatura, enfim, todas essas condições elas precisam ser realmente verificadas e também tem que ter um comitê de monitoramento para que verifique todas as condições, se estão sendo cumpridas, se estão sendo principalmente respeitadas por parte dos alunos. E considerar também que algumas pessoas, alguns alunos, até professores, não poderão retornar face, talvez, uma condição de conormalidade, enfim, condições de saúde, em que não possa, isso precisa ser também considerado. Também deve ser previsto que, como o ensino remoto vai permanecer para algumas disciplinas, enfim, naquilo que for utilizado, obviamente, o regulamento trabalhista, no sentido de estabelecer o pacto contratual com o professor, a fim de definir as regras em relação a link, ao aparelho, enfim, a internet e todas as suas condições. Também é uma coisa muito importante. Precisamos também registrar, embora isso esteja já no radar das instituições há muito tempo, mas sem dúvida alguma vai precisar ter um trabalho muito grande de nivelamento, sobretudo os alunos que vêm egresso das escolas públicas diante das dificuldades que tiveram no processo de aprendizagem. Então, o processo de nivelamento, ou seja, tem que constar no projeto hoje pedagógico, enfim, um projeto de nivelamento para que esse aluno não apenas acesse a escola, mas permaneça nela. Isso é extremamente importante. Obviamente que nós estamos diante de uma situação ainda econômica, financeira e social bastante difícil. Já os tribunais, graças a Deus, já superaram essas questões da obrigatoriedade de desconto linear, de mensalidade. Né? Isso já está sendo superado cada vez mais. Mas, obviamente, tem alunos que não vão ter condições de pagar a integralidade da mensalidade. Seja por estar desempregado, ou porque o emprego que hoje está trabalhando não oferece as condições necessárias,
Então tem que ter uma política efetivamente pública de desconto, de bolsa e até de crédito próprio para atender aqueles alunos que efetivamente têm necessidade, né? E claro que praticamente 2 anos letivos é importante também pensar, seja no virtual ou seja no presencial, que tem uma proposta de acolhimento para esse momento, né? Pois é um momento em que não foi fácil, 2 anos fora das salas de aula. Então, uma proposta de acolhimento, ainda que seja de forma virtual, naquelas disciplinas que não pode ser de forma presencial, é extremamente importante que se faça, né? Não há prejuízo também da utilização das disciplinas consideradas a distâncias nos cursos que tenham condições de oferecê-las ao limite de 40%. Para isso, precisa incluir no seu projeto e publicar, né? Acho que isso também é importante, né? Outro ponto importante é todo o regramento necessário que as instituições têm que ter no que diz respeito a eventual situação em que muitos alunos venham, professores, etc., venham a adquirir Covid e tudo mais. Então tem que ter todo o regramento daquela sala de aula, eventualmente, ficar afastada, os alunos, ter a quarentena necessária. Acho que isso também é um ponto extremamente importante a ser destacado nesse momento. Então, essas são as considerações básicas que nós estamos fazendo, e, ao mesmo tempo, tem que ser considerado que o Estado tem uma legislação própria a respeito das questões da retomada, e o município pode também criar outras restrições, desde que tenha previsão legal. Então, essas condições também precisam ser previstas, mas ainda verificar se eventualmente tem alguma decisão judicial, e essa decisão judicial, obviamente, ela tem que ser, no que diz respeito à retomada das aulas, ela tem que ser respeitada de acordo como está previsto na decisão judicial, independente de ter uma norma diferente que estabeleça condição diversa propriamente dita. Então, essas são as considerações e vamos bastante vigilantes nessa retomada, cumprindo todos os regramentos e ressaltando principalmente a necessidade de comunicar ao Ministério da Educação a decisão do ensino remoto ou, eventualmente, em caso de suspensão de aulas. Até mais, tudo de bom para vocês.